Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial, da América FM 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 46 minutos. Nós vamos começar a conversa agora com o Roberto Andrés, que ele é urbanista, professor da UFMG, diretor da rede Nossas Cidades e das mentes, um dos idealizadores, um dos pensadores do projeto Tarifa Zero aqui na nossa capital mineira. Professor, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. O senhor realmente vem falando muito sobre questão de transporte urbano em Belo Horizonte há muito tempo. Inclusive, você é autor de uma das obras que analisa todo aquele movimento de 2013, né, dos centavos, que rendeu, que muita gente diz que a partir dali a gente tem uma nova inserção do brasileiro na política, na vida política do Brasil, né, que começa com uma questão social, uma questão de transporte urbano e eclode em tudo que a gente está vendo até hoje. Como que a gente pode analisar o projeto Tarifa Zero em Belo Horizonte? Quero fazer uma provocação mesmo de fato. Hoje, o sistema como está posto na nossa capital não dá conta da demanda que nós temos de passageiros. O número de ônibus é insuficiente, o que a gente vê todo dia nas estações de ônibus, nos pontos de ônibus, são filas intermináveis, quadro de ônibus que não funciona, ônibus lotados, ônibus em péssimas condições. Isso com a passagem cara, paga e cara, uma das mais caras do Brasil. Caso esse projeto Tarifa Zero seja colocado em prática, a demanda vai aumentar, isso é lógico, tarifa de graça. Eu não vou querer tirar meu carro da garagem, vou andar de ônibus. Como que a gente soluciona essa questão? O custo do projeto Tarifa Zero pensa no custo atual, com o número atual. Ou eu estou falando errado? Aquele custo de 1,3, 1,8 bilhões é o custo atual do sistema. Se isso dobrar, Belo Horizonte dá conta de pagar? Sabe quanto que a tarifa de ônibus responde hoje por financiar o sistema de transporte? Vocês têm ideia? Pelo menos pelo que está escrito, seria 100%, mas aí ele tem o subsídio atual, né? Hoje, a tarifa paga pelo usuário, a pessoa que paga a tarifa na roleta ou que compra o cartão, responde por 25%. 25%. Da arrecadação. Então, a tarifa hoje já não paga nada, mas tudo que você falou está certo. A gente tem um sistema colapsando, terrível, com uma tarifa altíssima, uma das mais altas do Brasil, muito mal ofertado e sem transparência. E, infelizmente, nesses anos todos, não teve nenhuma gestão de prefeitura que foi capaz de mexer nesse sistema e melhorar. Ou pergunta para o cidadão, para a cidadã, se alguém está feliz que a prefeitura está colocando 800 milhões de reais por ano no sistema de transporte. E começou lá com 300. Começou com 300, já 800. Tem gente falando que esse ano vai ser 1 bilhão, já tem gente fazendo essa estimativa. E se o cidadão acha que esse dinheiro, no sistema como ele está hoje, com a tarifa a 5,75, respondendo por 25% da receita, e um subsídio de 1 bilhão, que vai responder ali 800 milhões, 1 bilhão, por 40% da arrecadação, se esse dinheiro está sendo bem aplicado, se está gerando resultado, se a pessoa está feliz com o ônibus, ninguém está feliz. O que o projeto da Tarifa Zero ele coloca? Ele permite aumentar a forma de arrecadação por meio da participação das empresas. O que é o Brasil tem hoje 138 cidades com tarifa zero. Quando elas zeram a tarifa, o que acontece também é que zera o Vale Transporte. Porque o Vale Transporte, pela lei federal, ele é vinculado ao valor da tarifa. Se a tarifa é 1, você vai fazer o cálculo de 22 dias no mês, 25 dias no mês, o que for, e vai voltar e vai pagar o Vale Transporte. Se ela for 0, o Vale Transporte é 0. Então, em todas essas cidades, 138, as pessoas jurídicas do município não estão mais contribuindo com o transporte, como está estabelecido na nossa legislação de 1987, que estabelece que as pessoas jurídicas também vão contribuir com o transporte urbano por meio do Vale Transporte. Então, o que esse projeto de BH faz e está sendo muito reconhecido pelo mérito dele? Ele percebe que, se você zerar a tarifa, você então pode substituir o Vale Transporte por uma taxa paga pelas empresas, então não tem nada de novo aqui. Só vai tirar de um nome e botar em outro nome. Tirar um nome e botar em outro nome, porque não é imposto novo, igual tem gente falando, não. Inclusive Sim. Prefeito, né? Prefeito é um dos que Prefeito, fala, infelizmente, não estudou o projeto. E aí você, então, permite aumentar a arrecadação, porque sabe o que acontece hoje? Quem ganha mais não contribui com o Vale Transporte. O meu salário como professor do UFMG, ele não contribui com o Vale Transporte. Quem ganha mais de 3, 4 mil reais, o setor público quase todo, que é 15% dos empregos desse município, não contribui com o Vale Transporte, então não contribui com o rateio do transporte para a cidade toda. Quando você estabelece essa taxa,
você coloca ela igual para todo mundo. Então, você permite o potencial de arrecadação aumentar. E aí, sabe o que acontece? Que é muito... Ninguém acredita nisso, né? Mas quando a gente mostra os números. O subsídio da prefeitura vai diminuir. Porque você vai permitir arrecadar muito mais com a taxa. 1,8 bilhão, se você aumentar 30% de oferta, que é o cálculo que vem sendo feito, seria para 2,4 bilhão de custo anual. E essa taxa permitiria arrecadar 2 bilhões e você complementaria com 400 milhões, algo dessa ordem, com o subsídio público. Então, é metade do que vai ser esse ano. O subsídio público poderia ser menor. Agora, vai perguntar para o cidadão, que tem, quando tiver tarifa zero. Você acha que o dinheiro da prefeitura que está sendo investido na tarifa zero, ele é bem investido? Agora, eu vou te fazer uma provocação para para o senhor responder depois do intervalo, que a gente, né, teve um tempo um pouco mais curto quanto o julgamento do Bolsonaro. E aí eu quero lhe perguntar o seguinte: muita gente fala que o transporte público em Belo Horizonte é refém dos magnatas do setor público, do setor de transporte público, das empresas de ônibus. A gente passando isso para tarifa zero, a gente ainda não vai ficar mais refém deles? Responde para a gente depois do intervalo, pode ser? 12 horas e 52 minutos. Doze horas e 54 minutos, estamos de volta com Rede Notícia, recebendo o professor Roberto Andrés falando sobre o Tarifa Zero. Professor, o André, ele fez um questionamento no intervalo, antes de sair para o intervalo, né, falando sobre essa questão do transporte público ser refém dos grandes magnatas, das grandes concessionárias. A gente está terminando a concessão, inclusive, 2028 tem uma nova concessão. Como é que ficaria isso, professor? Então, hoje, de fato, isso é uma crítica, né? A gente tem CPIs, a gente tem sistemas que ficaram muito na mão das empresas de ônibus, né? Agora, o que acontece hoje? Estava até conversando isso com a vereadora Marcela Tropia, que foi relatora nessa última etapa, né, na última comissão. Ela tem uma preocupação muito grande com a transparência. E aí eu também. Ninguém quer que o recurso público seja julgado numa caixa laranja, num lugar obscuro que ninguém sabe como que o dinheiro está sendo usado. Como nunca se soube até agora, né? Não se soube até agora. Mas hoje, a bilhetagem, ela é das empresas de ônibus. Então, assim, você coloca, de certa maneira, o lobo para cuidar do galinheiro. Porque a bilhetagem, o dinheiro que entra, você não tem transparência sobre ele. O modelo atual é esse. O que o modelo do projeto da Tarifa Zero faz? Ele coloca todo o recurso que viria dessa taxa e qualquer outro, recurso de publicidade, recurso de multa, subsídio da prefeitura, sendo investido num fundo municipal de mobilidade urbana, que já existe. Esse fundo já foi criado pelo plano diretor. E a partir desse fundo as empresas seriam remuneradas. Se aumenta a possibilidade de saber, olha, esse ano entrava tantos milhões ou bilhões no fundo, foi remunerado as empresas segundo essas regras aqui. Aumenta essa transparência do sistema, que é um problemão. Sim. Por isso, até conversando com vereadores do Partido Novo, que concordam que esse projeto aumenta a transparência, reduz essa parte obscura do funcionamento. Que a maioria deles, né, até o Braulio Lara já afirmou categoricamente ser contrário. Mas há esse trabalho de vocês de convencimento. De convencimento. E a Marcela, por exemplo, ficou muito sensível a isso, percebendo que, de fato, a gente tem que avançar nessa pauta também. Não dá para deixar dessa maneira que está hoje. E, professor, para quem está acompanhando a gente, escutando, né, e assistindo, só para eles entenderem, um dos argumentos contrários ao Tarifa Zero é que o empresário, ele pagaria mais. Hoje, eles contratam as pessoas ali próximas da região, do bairro ali, para justamente não ter que pagar a condução, né? E a partir do Tarifa Zero, eles teriam que pagar essa taxa. Esse seria um dos argumentos contrários. Explica melhor para quem está acompanhando a gente como é que ficaria realmente essa situação desses empresários. Então, hoje você tem empresário que paga R$400 por mês de vale transporte do seu funcionário. Se você perguntar aí quem paga restaurante no centro, o pessoal de muitas empresas, porque as pessoas pegam 2 ônibus. Então, quando você pega 2 ônibus por dia, R$11 para ir, 11 para voltar, 22 vezes 28 dias no mês. Passa 4 horas dentro do ônibus. Passa 4 horas, dia, mas né? o gasto para o patrão, para o empregador, de muitas gente, já conversei com pessoas assim, de vários setores do comércio. A própria CDL é favorável ao projeto. A CDL tem dialogado muito bem com a gente, a Brasel deu algumas notificações, né, apoio ao projeto, etc. Agora, você tem muitas situações variadas. Para muita gente vai ficar mais barato. Para alguns pode ficar um pouco mais caro, mas aí o projeto pensou nessa alternativa de favorecer o pequeno. Porque essa coisa pega mais para o pequeno. Você tem um gasto que às vezes você não tinha. Você tinha um funcionário do seu bairro, aí agora você vai ter que pagar uma contribuição. Então, o projeto colocou uma taxa de isenção de 9 taxas por CNPJ. Então, se você tem uma empresa com 9 funcionários, você não vai pagar essa taxa, com até 9. Se você tem 10 funcionários, você vai pagar por 1.
Se você tem 11, você vai pagar por 2. Você tem sempre a isenção de 9 taxas. Então, mesmo uma empresa média, uma farmácia de um bairro, que tem ali 10, 12, 15 empregados, ela vai pagar poucas taxas e vai ficar possivelmente mais barato do que ela pagaria com o Vale Transporte de alguns desses funcionários, que o Vale Transporte está muito alto. O que a gente está fazendo é dividindo para todo mundo. Setor público, bancos, gente que tem grandes salários que não contribuía com o Vale Transporte, passa todo mundo contribuir com essa taxa. Agora, professor, só para a gente fechar aí de maneira muito rápida e já te fazendo o convite para que a gente possa voltar, claro, porque a gente saiba que esse projeto vai acabar indo à plenária da Câmara e tem que ir. Essa discussão não pode ser barrada porque não acho que pode. Quem tem que discutir esse projeto tem que ser a cidade de Belo Horizonte a profundo. Você acha que há outras alternativas? Se a tarifa zero agora não é viável, há alternativa porque aumente o número de gratuidades, que a gente vai alcançando esse tarifa zero ao longo dos anos? Pode ser uma possibilidade de negociação? A gente acredita em alternativas e a gente acredita que a Prefeitura precisava dialogar. Infelizmente, o prefeito não recebeu o movimento. O movimento foi recebido pelo presidente da Câmara, pela reitora da UFMG, por vereadores, pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana em Brasília. E o prefeito de BH não recebeu o movimento. Quem tem que apresentar a alternativa é o executivo. Ele pode pensar outras formas, mas qual é a proposta do prefeito Álvaro Damião hoje para o transporte em BH? É uma coisa muito importante do povo perguntar para ele na rua, porque até agora ninguém sabe qual a proposta da prefeitura. Quero te agradecer, professor Roberto Andrés, por estar aqui conosco, já abrindo o espaço para novas visitas do senhor, o senhor que está à frente do movimento Nossas Cidades, o senhor que está pensando esse projeto Tarifa Zero há muitos e muitos anos, e é importante a gente ouvir todos os lados, quem está na academia, quem está no dia a dia, quem está na política, porque é uma construção de uma cidade para todo mundo. E o transporte público é obrigação constitucional. Garantir transporte público é cláusula pétrea da Constituição Federal. E que, infelizmente, a gente no Brasil cansa de pegar a cláusula pétrea, ou seja, cláusula para ser retirada da Constituição tem que fazer uma nova, é garantia, é fundamento da Constituição e não é cumprida, é uma festa. E ainda por cima, aí é uma crítica pessoal. Senhor prefeito Álvaro Damião, o senhor é prefeito dessa cidade. O senhor não é dono desta cidade. O senhor tem por obrigação sentar com esta cidade e discutir as questões dessa cidade. Apresentar os projetos quando são favoráveis ou contrários. Isso faz parte do jogo. Agora, não sentar, não dá. Já foi feito isso na greve da educação. Não pode ser feito isso no Tarifa Zero.